Eu voltei agora para ficar junto a ti. Aqui é meu lugar. Voltei, quarto ano A, meu computador consertou e agora a gente pode fazer as atividades juntos novamente. Tudo bem? E essa semana a atividade é bem legal. Primeiro, nós utilizaremos as atividades do livro Aprender Sempre. Então, essa semana, as atividades serão todas deste livro, ok? Deixa eu pôr ali mais para cá. Aprender Sempre, volume 2. Tudo bem? Então, quem ainda não foi buscar tem que correr para pegar, porque a gente está utilizando as atividades deste livro nesta semana. Porque a gente precisa dar uma acelerada nesse livro, senão a gente vai ficar muito atrasado e a gente não vai conseguir terminar. Tudo bem? Nós começaremos a nossa aula falando de verbos, tá? Ah, mas de novo, Pro. Sim, nós vamos falar dos 3 tipos de verbos, ok? Tem um que a gente usa mais, que é o que vocês conhecem, e tem 2 que vocês vão entender um pouquinho melhor hoje. Quer dizer, vocês vão entender melhor mais pra frente, quando a gente realmente for a fundo no assunto. E o mais legal da atividade de hoje é que vocês terão que pôr a mão na massa, colocar a cabeça para pensar, a criatividade tem que sair de dentro de vocês e vocês terão que criar um jogo de tabuleiro, certo? Então vai ser muito legal, porque você vai ter que pensar no jogo, vai ter que criar suas regras, vai ter que montar o jogo, vai ter que fazer o jogo mesmo, depois tirar foto ou filmar vocês jogando e mandando para a Pro. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Bom, os 3 tipos de verbo que a Pro comentou com vocês são: modo imperativo. Vocês ouvirão isso na primeira atividade que nós iremos fazer. O modo imperativo, o que é? É aquele verbo que parece que ele está dando uma ordem para a gente. Está mandando a gente fazer alguma coisa. Está dando um conselho, está suplicando. Então, é aquele verbo que fala assim, por exemplo, Joãozinho, vá comprar um pãozinho. Então, eu estou dando uma ordem para ele ir lá comprar o pãozinho. Então, esse verbo, né? O vá, que é do verbo ir, é uma ordem. Eu estou dando uma ordem para o Joãozinho. Então, a gente diz que esses verbos que estão dando uma ordem está no modo imperativo, ok? Ele pode estar no modo afirmativo ou negativo. Eu posso falar assim também, não faça isso. Eu estou mandando ele não fazer, então está na forma negativa. Deu para entender? Não é difícil. O modo indicativo é aquele que vocês estão acostumados a usar. É aquele acontecimento certo, que acontece realmente. Só que ele vai estar passado, no presente ou no futuro, certo? Então, ele realmente está acontecendo. Eu andei, eu ando, eles andarão, eles andaram. Quer dizer, aquilo realmente acontece, aconteceu ou acontecerá, ok? E o modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de uma maneira incerta, duvidosa. Então, por exemplo, ele precisa também de outros verbos. Por exemplo, talvez ele chegue mais tarde. Então, quer dizer, eu estou colocando uma dúvida aí. Talvez. Tá? O modo subjuntivo a gente vai aprender a fundo mais pra frente, ok? Então, esse deixa em stand-by, que a gente depois vai aprender ele direitinho. Tudo bem? Todo mundo com o lápis e o livro do Aprender Sempre na mão? Podemos começar? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo na página 8. Bom, na página 8 tem aqui um texto, certo? O que é esse texto? Na verdade, está falando sobre um jogo. Como ele foi criado, por que ele foi criado, que é um jogo para conhecer, né, uma história indígena. Então, isso que é legal. Quando vocês, mais para frente, quando a gente chegar na atividade, o tema desse texto, desse jogo, é o índio. Então, tem um tema. E em cima disso, a pessoa que inventou esse jogo, ela criou um cenário, ela inventou um tabuleiro, ela inventou as regras para esse jogo, certo? Quando chegar mais para frente, nós teremos uma atividade que vocês terão
que inventar o próprio jogo. Então, o legal é fazer como esse, inventar um tema. Aí, a partir desse tema, você desenvolve. Mas, vamos falar agora do que se trata aqui a atividade. Bom, leia as frases do jogo Unicum, os caminhos da jiboia e pinte os verbos no imperativo. A gente já viu que o verbo no imperativo é aquele verbo que está me mandando fazer alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Vamos para as regrinhas aqui do jogo. 1. Converse com o pajé para ouvir seus conselhos e seguir melhor caminho. Quais os verbos aí que está mandando eu fazer alguma coisa? Conversar, ouvir e seguir. Muito bem. Eles estão me dando uma ordem do que eu devo fazer. 2. Vença os desafios dos animais perigosos. Qual o verbo aí que está mandando eu fazer alguma coisa? Está mandando eu vencer os desafios. Então, aí é o verbo vencer. Tudo bem? Os outros vocês farão sozinhos. Claro, né? Não vou dar a resposta de tudo para vocês. Certo? Então, vocês pintarão esses verbos que estão dando uma ordem. É fácil, não é difícil, né? Leia a frase com atenção, que fica fácil de identificar. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade. Bom, aqui é o seguinte, é um outro jogo. É o jogo da ortografia, que as regras dele está na página 11, na página anterior a essa. Então, aqui está explicando como é que joga. Jogo é um texto. Vocês sabiam que regras do jogo é um texto e ele é chamado de texto instrucional? Por que é um jogo instrucional? Porque ele dá as instruções de como eu jogo, ok? Um manual de alguma coisa que eu compro, de uma televisão, de um liquidificador, sempre tem um manual. E aquele manual também é um texto instrucional. Por quê? Porque ele está me ensinando como é que eu utilizo aquele aparelho, certo? Então, o jogo é a mesma forma, porque tem o modo de jogar, tem as regras, né, as instruções de como eu vou jogar. Então, é isso. O jogo da ortografia, vocês já devem estar observando aí, tem vários erros, né? Várias palavras escritas erradas. E vocês terão que identificar essas palavras para passar para a próxima atividade. Aqui na próxima atividade, nessa tabela, vocês terão que na primeira coluna, quer dizer, na segunda, né, que a primeira está a palavra escrita errada. Na segunda coluna, onde está escrito correção, você vai escrever essa palavra da forma correta. E na outra coluna, está escrito assim, outras palavras com o mesmo padrão. O que é isso? São outras palavras que seguem a mesma regrinha dessa palavra. Primeiro, jogar. Existe jogar? Não, o certo é jogar. Jogar é um verbo que está no infinitivo, ok? Então, como que eu posso? Quais outras palavras que seguem o mesmo padrão? Outros verbos na forma do infinitivo. Então, andar, comer, beber, são os verbos terminados em R, certo? Então, estão seguindo o mesmo padrão. Então, primeiro faz a correção e depois você vai procurar outras palavras que seguem o mesmo padrão de ortografia, certo? No caso ali de vencer, vamos lá que eu já vou explicar aqui. Vencer tá com M antes da consoante. E a gente sabe que existe uma regrinha para isso, que antes do P de pato e B de bola, eu uso o M. Antes das outras consoantes, eu utilizo o M. Então, eu vou fazer a correção dessa palavra vencer, que na verdade, em vez do M, teria que ser o quê? O N. E vou escrever na frente outras palavras que eu utilizo o N e não o M. Tudo bem? Então, vocês farão isso com todas as palavrinhas. Atividade 2, vocês terão que escolher um grupo de palavrinhas. Então, vamos continuar nessa da regrinha do M e do N antes do P e B. Então, existe essa regra, certo? Então, eu vou explicar toda essa regra. Então, nós não utilizamos o M antes, nós utilizamos o M antes das consoantes P e B e utilizamos o N antes das outras consoantes. Então, é uma regrinha.
Pode usar essa mesma regra? Pode, mas o interessante é que você descubra, nas outras palavras, uma outra regrinha. Tudo bem? Tem a regrinha dos 2 R's, tem as regrinha, deixa eu ver, tem do infinitivo novamente, aí você procura uma outra. Tudo bem? Vamos para a próxima. Chegamos na parte legal da atividade dessa semana. Um jogo. Se nós estivéssemos na escola, a Pro ia propor que vocês se reunissem em dupla ou trio e que vocês criassem um jogo juntos. Mas, como a nossa realidade é outra, nós faremos cada um na sua casa, sozinhos, certo? Então, o que vocês terão que fazer aqui? A Pro falou, agora há pouco, para vocês criarem um tema. Então, é legal que o jogo tenha um tema. Que nem, por exemplo, quem conhece o jogo Banco Imobiliário? Qual que é o tema lá? São os imóveis, né? Então, a gente compra imóvel, perde imóvel, vende imóvel. Então, tem um tema. Eu posso pensar num jogo, por exemplo, sobre materiais reciclados. Então, eu posso criar todo o meu tabuleiro com esse assunto, criar minhas regras a partir desse assunto. Então, por exemplo, caiu numa casinha lá e jogou a casca de banana no chão. Tá certo isso? Não tá. Então, o que vai acontecer? Volte 10 casas. Volte ao início, porque é grave, né? É uma ação grave que a pessoa fez. Jogar a casca de banana no chão. Ah, jogou o papel no cesto de lixo correto. Então, avance não sei quantas casas. Então, assim, vocês vão inventar um tema, né? A Pro tá dando só um exemplo. E vocês criarão as regras. Porque o que é o jogo de tabuleiro? Normalmente, o jogo de tabuleiro é aquele jogo onde os peõezinhos, né? Os pininhos, eles vão andando. Então, eu jogo o dado, tiro um número e vou andando o meu pininho, certo? O objetivo, normalmente, é quem chega até o final do tabuleiro, certo? Então, é isso que vocês farão. Inventar um nome para o jogo. E aqui embaixo você vai explicar um pouco sobre o seu jogo. Ah, o objetivo do meu jogo é chegar até o final, é falar sobre tal assunto. Aí você vai dar uma explicação sobre o que é o seu jogo. Na próxima página, vocês terão que colocar os materiais que vocês utilizarão. Ah, eu vou utilizar uma cartolina. Ah, eu vou utilizar papelão. Vou utilizar tampinha de garrafa. Vou utilizar botão. Vou utilizar feijão. Aí cada um que vai criar o seu jogo e vai colocar aqui os materiais que você vai utilizar. Porque, como eu disse, você vai ter que construir o seu jogo, certo? Não é só escrever aqui, não. Eu quero esse jogo construído e vão tirar foto ou filmar jogando e mandar para mim. Tabuleiro. Como é que vai ser esse seu tabuleiro? Vai ser dividido em quantas casinhas? Vai ser uma trilha que tem um zigue-zague? Aí você vai explicar. 2. Aqui você vai fazer um esboço do seu tabuleiro. O que é um esboço? É um rascunho. Então, às vezes, a gente tem a ideia na nossa cabeça, está perfeita na nossa cabeça. Mas, na hora que eu desenho, que eu coloco no papel, eu vejo que não está tão bom quanto eu imaginei. Então, eu vou fazer as minhas modificações. Então, eu vou fazer um rascunho, um esboço. Como que eu quero? Ah, ele vai ser assim, vai ser uma curva, vai ser retinho, vai assim, tipo um vai e vem. Então, você vai pensar, vai ser dividido em quantas casas. Então, você vai fazer um esboço. Vai colocar ali as regrinhas para ver se vai dar certo, quando o peão cair naquela casinha, o que vai acontecer com ele, e assim vai. Ok? E aqui, na próxima página, vocês vão ter que criar as regras para o seu jogo. Ah, o jogo inicia-se para quem tirar o maior número no dado. Ah, o jogo vence quem chegar primeiro no final. Quem tirar o número 2, 3 vezes seguidas, vai ficar uma vez sem jogar. Então, assim, você vai inventar as regras para o seu jogo. Ok? É bem legal, fala a verdade. É muito legal isso, hein?
E eu sei que essa salinha é muito criativa. Eu já estou tendo, assim, umas alunas com umas ideias maravilhosas e eu sei que todo mundo tem capacidade para fazer isso, tá? Próxima atividade, que é a última atividade, é uma avaliação. O que é uma avaliação? Eu vou pensar sobre aquilo que eu fiz. Se realmente estava bom, se eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar. A Pro faz isso sempre. Então, toda vez que eu planejo alguma atividade, aí eu vou lá, dou aquela atividade, mas não aconteceu do jeito que eu pensei. Às vezes eu acho que vai ser maravilhoso, e não é. Às vezes eu acho que vão ter dificuldade, e não. Fizeram com muita facilidade. Então, a gente tem que repensar aquilo. Se deu certo, se não deu certo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, tá? Então, o primeiro critério é assim. Empreguei os verbos nos modos imperativo, indicativo ou infinitivo. Então, se você acha que você realmente fez tudo bonitinho, colocou tudo certinho, você coloca ok. Se você acha que não ficou tão bom, você vai escrever ali o que é que você pode melhorar, certo? Ah, eu preciso repetir menos o verbo tal. Ah, eu preciso melhorar um pouco a concordância verbal na hora que eu escrevo. E aí você vai colocar. Segundo critério, as regras estão claras para os jogadores? Isso é super importante. Não só nas regras do jogo, mas para qualquer texto. Porque assim, quando eu vou produzir um texto, nesse caso aqui as regras, eu que criei o jogo, eu sei muito bem como é que meu jogo vai funcionar, porque fui eu que inventei. Só que, às vezes, a outra pessoa, quando vai ler, não está claro. Ela não consegue entender direitinho aquilo que eu pensei. Então, eu tenho que ver se realmente a pessoa está entendendo o que eu quero que ela entenda. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente escreve para outra pessoa ler. Porque se ela não entender nada, se ficar confuso, não é porque não está legal. Tem que ser modificado, ok? Então, façam as regras e dê para alguém ler. Aí você pede para a pessoa explicar para você. Aí você vai ver. Não, realmente ela entendeu. É isso mesmo o meu jogo, é isso o meu objetivo. Então, ok. Se não, tem que melhorar. Escrevi um modo de jogar, você colocou lá a explicação de como que joga, como que começa, como termina, tudo bonitinho. E o último, o objetivo final do seu jogo está evidente? Quer dizer, está claro o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é que o ganhador chegue ao final do tabuleiro. Ah, o meu objetivo é que os jogadores aprendam sobre os materiais reciclados, né? Que aprendam qual lixo eu coloco a coisa correta. Então, assim, você vai ver o seu objetivo, né? Ah, eu fiz uma trilha falando dos animais em extinção, então eu desenhei uma floresta. Então, o objetivo é que eles aprendam quais são os animais que estão em extinção, que eles entendam por que não é bom caçar os animais. Então, aí, ó, a cabecinha de vocês, ó, vai longe. Ok? Então, essas foram as atividades. Por que tem pouca hoje, hein? Por que tem pouca? Justamente porque vocês terão que criar esse jogo, ok? Nossa, eu tenho certeza que vai aparecer jogos assim maravilhosos, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima aula.